Ok? Vamos começar a aula aí de calorimetria, a parte final, aquela parte de troca de calor. Calor é uma energia que aparece quando eu tenho corpos com temperatura diferente. Então essa parte final, se eu tenho uma água a uma temperatura de 80 graus Celsius e água a 10 graus Celsius, se eu misturo esses dois recipientes com água a temperatura diferente, eles vão dar uma temperatura de equilíbrio, uma nova temperatura. Então a gente vai saber qual o valor dessa temperatura. Lógico que depende da temperatura inicial de cada recipiente, da quantidade de água de cada recipiente. Então entra aí a massa e entra a variação de temperatura, ok? Então nós vamos ver isso daí. Vamos passar aqui para a parte de calorimetria. Ok? Então vamos lá. Ó, no slidezinho aí, troca de calor. Dizemos que um sistema fechado, a soma da troca de calor entre os corpos é nulo. Isto é, igual a zero. Essa propriedade decorre da conservação da energia. Então, se o corpo menor temperatura ele recebeu calor, então ele vai ser positivo esse calor, porque ΔT vai ser final vezes inicial. Se ele recebeu, ele vai aumentar a sua temperatura, então ΔT dá positivo. E se o corpo cede calor, o ΔT vai ser negativo, porque a temperatura final vai ser menor do que a inicial. Se ele estava a 80 graus e misturou com água a 10 graus, se ele estava a 80, ele vai diminuir sua temperatura. Então, a final vai ser menor que 80, vai dar negativo. Quando somar, dá zero. Ok? Então vamos fazer agora um exercício, como é que cai essa parte aí de troca de calor. Essa conservação de energia ficou bem entendido, né? Se aproxima um corpo que está a 80 graus Celsius, ele tem uma agitação bem maior do que a água que está a 10 graus. Quando você mistura os dois no recipiente, o que é que vai acontecer? Vai passar a temperatura do mais quente vai diminuindo, do que estava mais frio vai aumentando, e eles vão atingir uma temperatura de equilíbrio devido ao calor que vai aparecer aí em decorrência deles terem temperaturas diferentes, ok? Então vamos ver um exemplo aí como é que isso pode aparecer. Então essa fórmula aqui nada mais é do que o princípio da conservação da energia. Se um corpo recebe uma certa energia, é porque essa energia veio de outro local, ok? No caso do calor, ela aparece exatamente em função dessa diferença de temperatura. Não é que o corpo possua calor, não, o calor não é algo intrínseco do corpo, tá certo? Não é intrínseco do corpo. A temperatura não, eu tenho temperatura. Calor só aparece quando, por exemplo, você está próximo a uma fogueira, que está a temperatura diferente da sua, então surge essa energia que é o calor, ok? Então, calor é a energia em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Lógico, se os corpos têm a mesma temperatura, não vai existir calor. A gente chama aí que os corpos, a gente diz que os corpos estão em equilíbrio térmico. Térmico, temperatura, equilíbrio igual temperatura. Então, quando atinge o equilíbrio térmico, o calor é zero, ok? Então, vamos fazer um exercíciozinho, essa parte matemática para fixar melhor esse assunto. Olha só, um bloco de determinado material e de massa igual a 1 kg, 1000 gramas, né? Em uma temperatura de 60 graus Celsius, é encostado em um outro bloco do mesmo material, de massa igual a 600 gramas e que está a uma temperatura 20 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico dos blocos. Então, um está a 60, o outro está a 20, né? Um tem 1000 gramas, o outro tem 600 gramas. Encostou os dois blocos. Então, vai aparecer o calor devido a ele estar a temperatura diferente. Então, o que está em alta temperatura vai diminuir, o que está em baixa temperatura comparado ao outro vai aumentar, ok? Então, como é que eu faço isso? Então, a gente viu Q1 mais Q2 é igual a zero, né? Q1 mais Q2 é igual a zero. O calor recebido é igual ao calor cedido. Então, Q1
vai ser MC delta T, né? Aquela forma do macete, né? MCT, macete, né? Então, M do corpo 1, calor específico do corpo 1, variação de temperatura do corpo 2, mais a massa, quem vai ser o Q2? A massa do segundo corpo, o calor específico do segundo corpo e o delta T do segundo corpo, ok? O primeiro corpo, ele disse que tinha 1000 gramas, ele deu 1 quilogramas, mas a gente usa aí essa parte em grama, porque geralmente o calor específico, esse Czinho, que a gente já explicou na aula passada, ele vem em gramas, tá? É uma constante que vem lá, o da água, 1 caloria gramas por grau Celsius, né? Então, a constante como vem em grama, a gente usa a massa em gramas, tá certo? Nessa parte de física, nessa parte aí de calorimetria. Lá em mecânica e eletricidade, a gente já usa quilogramas, né? Porque as unidades lá são em quilogramas, ok? Beleza? Então, vamos lá. Continuando aí, aula aí no Facebook. Quem foi M1? 1000, a massa é 1000. O C ele não deu, tá? Delta T vai ser a final, que é o que eu estou procurando, menos a inicial. Qual era a temperatura do corpo 1? 60, tá aqui, ó. O corpo 1, ele tinha exatamente 60 graus, ok? Aqui, ó, 60 graus, tá? E a massa do corpo 1, 1000 gramas. Já aproveitando, a massa do corpo 2 vai ser 600 e a temperatura inicial vai ser 20. Então, ó, 1000, a massa do corpo 1, C, que ele não deu. A temperatura final, eu encostei 60 graus em 20 graus, com o tempo eles vão ficar morno, eu vou saber a temperatura final. E a inicial, do primeiro corpo era 60. Já do segundo corpo aqui, ó, a temperatura final é o que eu estou procurando e a inicial era 20 graus. Então, delta T vai ser a final menos 20, porque o segundo corpo estava 20 graus. O primeiro corpo estava 60. A massa do segundo corpo, M2, é 600 gramas e o calor específico ele não deu, eu coloco aqui Czinho, ok? Quando eu multiplicar isso aqui, ó, quando eu multiplicar isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Quando eu multiplicar, vai ficar, ó, 1000C vezes TF, né? E depois vai ficar 1000C vezes 60. Então, vai dar, ó, 1000C vezes TF, 60 vezes 1000, 60 1000C. Só que eu tenho que multiplicar também, vai ficar, ó, 600C TF, tá aqui, e vou multiplicar também por aqui, ó, 600C vezes 20. Só que 600 vezes 20 dá 12.000, ok? Então, 12.000C. Beleza? Então vai ficar, ó, 1000 CTF, aqui, ó, mais 600 CTF, dá 1600 CTF, né? Menos 60.000 C com menos 12.000 C, isso aqui vai dar 72.000. Então vai dar 72.000. Quando eu somar, ó, menos 60.000 C, onde é que eu tenho C de novo? Aqui, ó, com menos 12.000 C, né? Eu devo 60.000 e criei mais uma dívida de 12.000 negativo, então vou dever menos 72.000. Quando passar para o outro lado, ó, passando para o outro lado, ficou positivo 72.000 C, tá? É como se tivesse menos 60.000 X com menos 12.000 X, dá menos 72.000 X. Passando para o outro lado da igualdade, ó, onde tinha zero, eu ponho isso lá no lado de zero, estava menos 72.000, foi mais 72.000. Corto o C, ó, tem C de um lado e C do outro, eu corto. A temperatura final vai ser 72.000 dividido por 1.600. 72.000 dividido por 1.600 vai dar 45 graus Celsius, ok? Então, essa aí é a temperatura. Eu juntei um corpo de 1000 gramas a 60 graus com um corpo de 600 gramas, um pouco menor, a 20 graus. Quando eu encostei os dois, com o passar do tempo, eles vão ter uma temperatura final de quanto? O que estava a 60 fica 45, o que estava a 20 também fica 45. Essa é a temperatura final, ou a temperatura de equilíbrio, ok? Vamos já voltar para mais uma questão, ok? Beleza? Uma quantidade de água líquida, tá aqui, ó. Uma quantidade de água líquida
de massa 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius é colocada em um calorímetro. Um calorímetro é um recipiente, tipo como uma garrafa térmica, tá? É um recipiente bem pensado, melhor que a garrafa térmica, que não permite a troca de calor. A garrafa térmica quase não permite, né? Conserva lá o café quente ou a água gelada, o suco gelado. Então o calorímetro é um recipiente bem melhor, termicamente falando, ok? Uma quantidade de água líquida de massa M 200 gramas a uma temperatura de 30 graus é colocada em um calorímetro junto a 150 gramas de gelo a 0 graus. Então ele colocou a água a 30 graus num recipiente que a gente chama calorímetro, que não deixa haver troca de calor com o ar, com ninguém, tá certo? Então ele colocou essa água a 30 graus Celsius num recipiente apropriado, chamado de calorímetro, onde tinha lá 150 gramas de gelo. Aí ele pergunta, após atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da água é 1, ele tem que dar esse calor, e o calor latente é 80, também tem que dar, calcula a temperatura final. Então ele colocou água a 30 graus dentro de um recipiente que tinha um gelo já a 0 grau. Será que essa água vai derreter todo esse gelo? E se derreter, vai aquecer ele? Eu sei que a água vai diminuir a temperatura. Ou será que a água não vai conseguir derreter o gelo, vai perdendo energia e vai ficar água e gelo lá a 0 graus Celsius? Então eu vou ter que ir para os cálculos para fazer isso, ok? Então eu vou para os cálculos. Nós vamos fazer pela fórmula. O que é que a gente aprendeu na aula de hoje? Que o calor que um corpo recebe, nesse caso vai ser o gelo, né? Mas o calor que o outro corpo cede, nesse caso vai ser quem? A água, tá certo? Beleza? Essa troca de calor é zero, que o que o recebe é igual ao que o outro cede. A gente viu isso, conservação de energia. Então vamos calcular. Ora, o gelo tem 150 gramas. Para derreter o gelo todinho, ele deu o calor latente, né? 80 ml, a fórmula, para derreter a mudança de estado físico, não é MCT, é ml, né? A gente viu duas fórmulas, MCT quando muda a temperatura, ml para mudar o estado físico. Então, ó, o gelo, eu tenho 150 gramas. O calor latente, para mudar o estado físico, ele tem que dar na questão, e ele deu que era 80. Então, para o gelo derreter, aqueles 150 gramas de gelo derreter, eu vou precisar de 12.000 calorias. Se tiver 12.000 calorias, o gelo derrete. Só que a água lá estava a que temperatura? 30 graus, tá certo? Se a água estava a 30 graus, quanto é que a água vai poder liberar de calor? Aí, para saber o que a água vai liberar de calor, eu já uso a outra fórmula, MC delta T. Na aula passada a gente usou essas duas fórmulas juntas. Quanto é a massa de água? 200. Quem é o calor específico da água que ele deu? 1. Para a água estava a 30. Para chegar a 0, a final vai ser 0. O início vai ser 30. Então a água pode no máximo liberar 6.000 calor. Se a água sair de 30 graus e chegar a 0, que é a temperatura do gelo, ela pode liberar no máximo 6.000. Ora, o gelo para derreter todo necessitava quanto? 12.000. Quando eu calculei o calor que a água pode ceder, né, porque ela estava a 30 graus Celsius, então ela é que vai esfriar, tá certo? Ela pode liberar no máximo 6.000. Então eu pergunto a vocês, 6.000 vai derreter o gelo que precisa de 12.000? Não. Então não vai derreter todo o gelo, tá certo? Então o que é que vai acontecer aí? Simplesmente a água que estava a 30 vai para 0, tá? Liberando 6.000 calorias. Esses 6.000 calorias vai derreter uma quantidade de gelo, mas não vai derreter todo, porque o gelo para derreter todo precisava de quanto? De 12.000. Então vai derreter uma parte do gelo, mas o outro gelo vai continuar. Como vai continuar gelo e como eu coloquei água também que vai derreter uma parte desse gelo, como eu vou ter gelo e água ao mesmo tempo, ou seja, o estado sólido e o estado líquido ao mesmo tempo, a única situação, temperatura possível é 0 graus Celsius, ok? Então a temperatura final vai ser 0 graus Celsius. Eu botei assim, ó,
O gelo requer o dobro da quantidade de calor que pode ser cedida pela água. Tá certo? Dessa forma, somente metade da massa do gelo será derretida, cerca de 75 gramas. Tinha 150 gramas de gelo, ele necessitava de 12.000. Mas a água só pode oferecer quanto? 6.000. Então só vai oferecer a metade do calor que o gelo precisa. Então só vai derreter a metade do gelo. Se eu tinha 150 gramas de gelo, só vai derreter a metade. Então eu só vou ficar aí com 75 gramas de gelo. Então é isso aí. A temperatura final vai ser quanto? 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque eu vou ter água líquida e água sólida ao mesmo tempo. Isso só é possível na pressão que a gente vive de um ATM a nível do mar a 0 graus Celsius, ok? Então é uma questão bem interessante, porque ele misturava aí o calor latente com o calor sensível, que a gente fez exercício da aula passada, que utilizamos a soma dos dois calores, a soma das duas quantidades de calores. É o mesmo calor em si, tá? Só que, como um vai mudar o estado físico, então a gente usa a fórmula matematicamente para encontrar esse calor, a gente usa ml. E o outro, a água vai só mudar a temperatura, mc delta T, macete, né? Então, é isso que a gente viu aí para vocês, ok? Então, era essa partezinha aí que a gente ia ver de troca de calor, né? Lembrando, nós temos nossas aulas aí aos domingos, às 10 horas, às 12h30. São todas as disciplinas, por enquanto está mais física, química, matemática comigo, né? Minha formação é engenharia elétrica, físico, né? Também tenho pós-graduação no ensino de física, matemática, de química, tá certo? Também mestrado em física, né? Pela UFRN. E também a parte mais de política do cidadão, né? Que a gente tem também pós-graduação nessa área aí. Então, pessoal, aí depois a gente vai ter aula com outras matérias, mas já tem lá no nosso blog, ó, profluiscarlos.blogspot.com, todas as disciplinas, redação, física, matemática, geografia, tá certo? Vai lá no blog aí, ó, profluiscarlos.blogspot.com, e do lado direito, na versão web, tem 2 canais com mais de 1000 aulas gratuitas. O zap vocês têm aí, né? O zap 99820967, é o zap do professor. E domingo temos sempre aula lá para vocês, ok? Então, vamos encerrando essa aula aí de calorimetria, essa parte de troca de calor, ok? Com vocês, e troca de calor. Próxima aula a gente entra aí em outro assunto aqui no blog aqui do professor.